Bom dia, meus amados irmãos e amigos que nos ouvem nessa manhã. Para nós é sempre uma alegria, um prazer estarmos aqui juntos para meditarmos, falarmos, conversarmos, refletirmos sobre a palavra de Deus. Hoje, principalmente quando nós estamos num culto de gratidão, né? Eu queria começar perguntando assim, os irmãos aqui acham que tem sorte? Alguém aqui é sortudo? É meio complicado a gente responder essa pergunta, né? Porque sorte parece uma coisa tão assim, fortuita, etérea, meia no ar, como se alguns tivessem nascido com isso, outros não tivessem isso. Então, é meio complicado a gente responder essa pergunta, porque sorte não é bem uma coisa que a gente conta muito com ela. Mas existe um filósofo chamado Sêneca, né? Filósofo, escritor e político grego, aliás, romano, que ele dizia assim: sorte é o que sucede quando a oportunidade e a preparação se encontram e se fundem. Vou dizer de novo. Sorte é quando a preparação e a oportunidade se encontram e se fundem numa coisa só. Ou seja, o que ele está querendo dizer é assim, olha, não há sorte se você não tem oportunidade. Assim como também não adianta você ter oportunidade e você não estar preparado para aproveitar a oportunidade que ele surgiu, porque não vai adiantar de jeito nenhum. Quando essas duas coisas se fundem, quando essas duas coisas se completam, aparece aquele instante mágico, não é? Onde parece que tudo dá certo, o ponto onde, para usar aquela famosa frase, se diz assim que o universo conspira a seu favor, né? Ou seja, tudo dá certinho, tudo funcionou, tudo foi legal. A gente tem no livro de Esdras um instante que é exatamente assim, desse jeito. Esdras é um livro do Antigo Testamento, pouco antes de Neemias. Quero que vocês abram esse livro agora nesse instante, para a gente fazer uma pequena leitura dele. Que diz assim, Esdras capítulo 9, versículo 8. Veja só o que diz esse texto. Diz assim: e agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca ou fixação no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó nosso Deus, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Que Deus queira nos abençoar na compreensão desse texto nesse instante. Amém? Amém. Veja bem, qual é o contexto dessa história aqui? O povo estava vivendo no cativeiro babilônico nesse momento. Já fazia mais de 60 anos que eles estavam cativos, na verdade. É claro que nós aqui não podemos imaginar o que é ser um povo cativo, ou seja, um povo que, na verdade, está aprisionado por outro povo, que não tem condições nenhuma de direitos próprios e pessoais. Mas é exatamente nesse instante que surge uma oportunidade, um instante, um momento, em que um homem chamado Esdras, ele vai ter a liberação do rei Artaxerxes para, na verdade, voltar com parte do seu povo para Jerusalém e recomeçar a sua vida mais uma vez. É aí exatamente que a gente cai dentro desse texto que nós acabamos de ler para os irmãos, quando ele diz assim, e agora, ou seja, e nesse instante, e ele ainda frisa assim, por um pequeno momento, eu gosto muito dessa expressão nesse versículo aí, por uma brechinha, por uma janela temporal, por um momento bem pequenininho, por um instantezinho, por um momento se manifestou a graça de Deus. Apareceu a graça de Deus da parte do Senhor, nosso Deus. E apareceu para quê? Para que a gente pudesse escapar, ou seja, parte daqueles que estavam cativos fossem trazidos de volta, pudessem
escapar, ou seja, ter livramento. Quando ele diz assim, para quê? Para nos dar uma estaca. Na verdade, a explicação aqui é que no grego a palavra é pinos, né? Ou seja, pinos que fixam. Ou seja, ele está dizendo assim, para nos dar uma estaca de fixação, um pino que fixa um lugar seguro para a gente se segurar, que seria voltar lá para Jerusalém. Ou seja, ele está dizendo assim, Deus está nos dando uma possibilidade de voltar, Deus está nos dando uma possibilidade de estar num lugar seguro, Deus está nos dando a oportunidade também de iluminar os nossos olhos, ou seja, da gente ter visão de futuro novamente, dos nossos olhos brilharem novamente. E por último ele diz assim, e tudo isso para nos dar um pouco de vida. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, a gente que não viveu esses anos todos aqui, cerca de 50, 60, 70 anos, a gente vai ter a oportunidade de voltar e viver mais uma vez. Não é uma bela oportunidade? Excelente, não é não? Para quem estava cativo, sem perspectiva, para morrer no cativeiro, etc. Tal. Quando Deus toca o coração do rei Artaxerxes, ele diz assim, olha, o Esdras diz, por um pequeno momento se manifestou a graça de Deus. E nos deu essas 4 oportunidades. De ter livramento, a oportunidade de estar no lugar seguro, a oportunidade da gente ter os olhos brilhando novamente e a oportunidade da gente ter vida mais uma vez. Não é uma bênção? Aqui está a oportunidade. Legal? Mas se a gente voltar ao pensamento de Sêneca, a gente tem que pensar que, para além da oportunidade, precisaria também ter o quê? A preparação, certo? Ou seja, precisaria que Esdras estivesse preparado para aproveitar essa oportunidade. Quantas vezes, na verdade, nós não temos na vida oportunidades, mas às vezes nós nos sentimos que não estamos preparados? E quantas vezes nós sentimos que estamos preparados, mas não temos oportunidades para serem aproveitadas? Muitas e muitas vezes. Na verdade, Esdras estava nesse instante mentalmente preparado, emocionalmente preparado e espiritualmente preparado. E é exatamente por isso que ele consegue aproveitar esse momento da melhor maneira possível e imaginável, que é o que a gente vai ver aqui. Mas antes disso, ore comigo. Paizinho Santo, Deus bendito, nós estamos buscando a Tua presença, queremos agradecer imensamente essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Nos faz respirar fundo, nos faz nos tranquilizarmos diante de Ti. Acalma a nossa alma, esvazia o nosso pensamento de outras preocupações fora daqui. Que nós sejamos presentificados nessa casa, que nós possamos nesse instante, mais do que nunca, sentir a Tua presença. Porque culto é exatamente isso, encontro contigo. Se estamos aqui e saímos daqui sem a consciência de que tivemos um encontro contigo, nós não cultuamos, Senhor. Por isso, fala-nos através do Teu Divino Espírito Santo. Fala o nosso coração de uma maneira veemente, de uma maneira segura, de uma maneira firme, para que a gente possa sair daqui saltitante, feliz, contente, satisfeito, porque sabemos que Tu estivestes aqui conosco. Tu és o nosso ministrador, Tu és aquele que vai falar a Tua palavra, Pai. Muito obrigado mais uma vez, imensamente, pela oportunidade, pela chance, pelo prazer, pela alegria de falar do Teu texto bíblico, da Tua santa palavra. No nome de Jesus. Amém e amém. Vimos, portanto, a oportunidade que já estava aqui estabelecida no capítulo 9. Mas é preciso que a gente volte um pouquinho para ver se Esdras estava preparado ou não estava preparado. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Esdras aí. Volta aí uma folhinha ou duas
no capítulo 7, versículo 6, e a gente vai ler assim: Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. Este Esdras subiu da Babilônia e era escriba hábil, versado, em outra tradução, na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. Essas informações iniciais a respeito de Esdras, que parecem tão poucas, pequenas, bobas até, sucintas demais, elas são super importantes para a gente entender quem era este Esdras. E eu acho engraçado porque a Bíblia apresenta ele assim meio que do nada, sabe? Ou seja, a gente não tem muitas informações, sabe que ele era sacerdote, etc. A gente não tem muitas informações sobre ele. Ele cai aqui de paraquedas no capítulo 7. Veja bem, o livro se chama livro de Esdras, mas só vai falar no nome de Esdras e ele só vai aparecer no capítulo 7. Então tem 6 capítulos que não fala dele antes. Fala do contexto da escravidão e etc, 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 etc. Aqui nesse instante, quando ele é apresentado, alguém diz assim: este Esdras era um escriba, e aqui a gente já para entender o que significava isso. O que era ser um escriba exatamente? O escriba naquela época era uma espécie de secretário do rei. Era um indivíduo que escrevia as coisas que o rei dizia. Toda a correspondência real era feita através do escriba. Não era o próprio rei que escrevia de sua mão. Não, de jeito nenhum. Ele tinha um secretário para fazer isso. Esse indivíduo era escriba. Esse escriba ele escrevia as leis, os memorandos, os decretos. Toda essa parafernália legal era escrita por um escriba. Por isso que o nome dele era escriba. Era o cara que era um escrivão. Era o cara que escrevia. E entenda bem, depois do exílio, esse escriba ele passou a ter uma outra finalidade, que era fazer as cópias da lei de Moisés, da Torá, que é exatamente a palavra que é usada aqui nesse texto. Ou seja, o escriba era aquele indivíduo que fazia cópias da Bíblia da época. Lembram aqui Moisés falando da revolução do livro, né? Então, naquela época, você não tinha livro impresso. Naquela época, você tinha pergaminhos. E o escriba escrevia 300 cópias, 400 cópias, 500 cópias do Pentateuco. Imagina você. Eu me lembrei agora, quando nós éramos pequenininhos, né? E na escola, a professora dizia: escreva 50 vezes a palavra não sei o quê. Aí você escrevia aquela palavra. E muitas vezes era uma espécie de castigo, né? Pelo que você tinha errado aquela palavra. Aí você tinha que escrever aquela palavra 50 vezes para poder lembrar de como aquela palavra era escrita. O escriba não era um castigo para ele, mas ele tinha essa responsabilidade de escrever as escrituras. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes as escrituras. Imagina você, depois de você escrever 50 vezes a Torá, se você já não tinha mais ou menos essa Torá na cabeça, registrada dentro da sua cabeça. É claro que você tinha. Você tinha escrito aquele troço cerca de 50 vezes, evidentemente que você começava a se tornar um entendido nas escrituras. Mas o interessante aqui é que não só Esdras produzia esse material, como diz aqui que ele era escriba e tinha se tornado, portanto, um mestre, né, que tinha essa lei memorizada na sua mente, mas também ela diz assim que ele era um escriba, o quê? Presta atenção quando lê a Bíblia. Presta atenção. Eu gosto de fazer essas brincadeiras para que os irmãos fixem, né? Presta atenção quando lê a Bíblia. Ele era um escriba hábil. Ou, noutra tradução, ele era um escriba versado. Hábil, versado. E aí a gente para e vai lá no original, olhar o que significa essa palavra hábil, porque ela está aí como se fosse uma espécie de adjetivo e não está aí à toa. Na verdade, o que a tradução está dizendo é assim: esse indivíduo era um indivíduo que era não somente um mestre por ter memorizado, mas ele era um homem qualificado na interpretação da Escritura. Entendeu agora? Quando alguém tem habilidade com alguma coisa, manuseia isso de uma forma muito fácil, não é tranquilo?
os meninos aqui tocando, né? Então eles tocam aí, eu digo, que habilidade esses caras têm, cara, aprenderam comigo tudo isso que estão fazendo aí. Quisera eu, né? Tá dizendo a Jéssica que meu sonho é ser baterista, né? É só sonho, Jéssica. Agora não tem mais chance nenhuma, de jeito nenhum. Mas, só se os sonhos de Deus forem bem maiores e me derem uma habilidade extraordinária de agora em diante, né? Enfim, voltando para cá. Quando a gente lê que Esdras era um escriba hábil, quer dizer que ele tinha uma mente pronta, preparada, cheia da palavra de Deus. Ele era mentalmente preparado. Ele era um profundo estudioso dos mandamentos do Senhor. Ele manuseava essa palavra com muita facilidade e conseguia fazer as interpretações, as conexões e ensinar de uma maneira que todo mundo se admirava disso. É bom dizer que Esdras aqui, ele não era um jovem. Muitas vezes a gente vê na escritura, lê o nome de um personagem e ele tinha 13, 14, 15 anos, como é o caso de Maria, quando foi convocada para ser mãe de Jesus. Mas não é o caso aqui de jeito nenhum de Esdras. Ele já era um senhor que tinha adquirido essa habilidade de interpretação da palavra de Deus com o passar dos anos e pelo escrever e reescrever das escrituras há muito tempo. Então, ele tinha uma mente que era uma mente preparada. Ele era um erudito. Ele era intelectualmente apto a pegar as escrituras e manuseá-las de cabo a rabo, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Você entende o que eu estou querendo dizer? Quando surge aquela oportunidade lá na frente, ela encontra um Esdras, que é um Esdras mentalmente preparado, porque tem a sua mente encharcada, lotada, cheia da palavra de Deus. A grande pergunta para nós hoje aqui é exatamente essa. Nós podemos nos considerar conhecedores da palavra de Deus. Nós podemos nos considerar, na verdade, pessoas que têm essa habilidade de manusear a palavra de Deus. Nós podemos nos considerar pessoas que têm entendimento dos versículos que nós lemos quando nós lemos a palavra de Deus. Nós podemos dizer que nós gastamos tempo com essa palavra de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Às vezes a gente tem essa história de dizer, como aconteceu, acho que aqui ainda há pouco, né? A gente chegar a dizer assim, abra a sua Bíblia no texto tal. Aí, damos um tempinho e daqui a pouco quem está aqui na frente diz assim, amém, meu irmão? E o silêncio impera. E o silêncio impera. E às vezes alguns dizem assim, amém? Ou misericórdia? Porque está difícil de achar alguma coisa aqui que a gente não acha, não tem que... Esdras, eu mesmo perguntei, eu disse, né? Abra sua Bíblia no livro de Esdras. Quem é que foi lá e pá, abriu? Você está entendendo o que eu estou falando? Quando a graça de Deus, ela abre oportunidade, quando a graça de Deus se manifesta e abre uma oportunidade em nossas vidas, é necessário que a gente esteja mentalmente preparado. Entende? Porque se nós não estivermos mentalmente preparados, encharcados com essa palavra de Deus, a gente não vai aproveitar essa oportunidade que a graça do Senhor está nos dando. Mas a segunda coisa que a gente pode dizer a respeito de Esdras, aí mesmo no capítulo 7, vá comigo agora para o versículo 10. E a gente vai entender que esse Esdras, ele também tinha um coração preparado para buscar a palavra de Deus. Esdras, capítulo 7, versículo número 10, diz assim, este Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O versículo anterior que eu li aqui no capítulo 7, mas esse daqui, parecem muito parecidos.
Mas a diferença entre eles é enorme. Enorme. Muito grande. Porque uma coisa é nós termos a mente lotada, cheia, memorizada com a palavra de Deus dentro dela. E outra coisa bem diferente é a gente possuir um coração preparado para buscar essa lei do Senhor. No primeiro caso, nós estamos falando de um conhecimento intelectualizado, mecanizado. Por isso, memorizado, como eu disse aqui. Está entendendo? O que eu estou dizendo é assim, não adianta você memorizar a Bíblia intelectualmente, ter toda ela dentro da sua cabeça, se essa Bíblia, na verdade, ela não atinge o teu coração. Se o teu coração não está preparado para buscar essa palavra de Deus. Ter o coração preparado aqui no original hebraico significa ter o coração fixado, firmado, fincado, colocado de pé, do jeito que você coloca uma tora de madeira enfiada no chão. Você já viu algumas construções que são assim, né? O pessoal faz eu vou simplificar demais, né? Os engenheiros que me desculpem aqui, né? Eu vou dar uma simplificada boa, né? Mas vamos pensar da seguinte forma. Você vai construir um celeiro, você pega uma tora de madeira, você faz um buraco num canto, faz um buraco no outro canto, faz um buraco no outro canto, outro buraco no outro canto. Você pega uma tora de madeira, você finca ali naqueles buracos ali, aí você depois consegue colocar alguma coisa em cima. Aquela aqui tem que colocar alguma coisa no meio também para ter a devida sustentação, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é uma figura de linguagem. Então, quando ele diz assim que o coração dele estava preparado, a palavra do original, assim, o coração dele estava fincado, como se finca uma tora de madeira no chão, até a metade dela, para que ela sustente o que vai estar aqui em cima, na verdade. O que ele está dizendo é assim, olha, o coração dele estava no lugar apropriado, no lugar próprio, para sustentar o que viesse suportar ali em cima. É exatamente isso. O coração de Neemias, de Esdras, estava, portanto, fincado, preparado, organizado para receber essa palavra de Deus. Isso quer dizer que o coração dele estava alicerçado na palavra de Deus. Não somente intelectualmente falando, não somente porque ele havia memorizado versículos, não somente porque ele sabia versículos de cor, mas porque ele amava essa palavra de tal maneira que mergulhava dentro dessa palavra. E o interessante aqui é que o original dá a ideia de que ele procurava com cuidado a palavra de Deus. Ele inquiria, investigava, buscava, cascavilhava. Entendeu agora? Por exemplo, não há como a gente pregar, não há como a gente assumir um púlpito como esse, se a gente não tiver esse espírito dentro de nós. Não dá. Não dá. Qualquer pregador que chega aqui na frente mal preparado, sem estar com o seu coração fincado, aprofundado dentro da palavra de Deus, amando essa palavra, trabalhando essa palavra, não consegue transmitir o que essa palavra diz para a gente. Estava conversando com Fátima dia desse, Fátima está dizendo assim, como é que tu conseguia fazer tanto sermão antigamente, hein? Se hoje em dia tu leva praticamente uma semana inteira para fazer só um sermão. Eu digo, não sei não, eu acho que era a graça de Deus, porque, olhe, hoje o negócio dá trabalho, não dá trabalho? Dá trabalho. E eu não estou dizendo isso aqui para me gabar não, viu, minha gente? Mas é uma luta. É uma luta. É uma luta que a gente tem para se ver envolvido com essa palavra e deixar que essa palavra fale ao nosso coração. Os biógrafos de Charles Spurgeon diziam assim que ele, antes de pregar, ele lia aquele texto pelo menos umas 50 vezes. E eu entendo isso perfeitamente hoje em dia. Entendo. Então, quando a Bíblia diz assim que
o coração de Esdras estava preparado para buscar a palavra de Deus, ou a lei, ela está dizendo exatamente isso. Que não era só uma questão dele escrever as escrituras e ter elas memorizadas, mas sim que ele fincava-se dentro dessa palavra e o seu coração se enchia dessa palavra. Meu irmão, o seu coração arde quando você lê a palavra. Precisa arder. Precisa arder. E essa palavra tem que ser lida todo dia. Essa palavra tem que ser buscada todo dia. Nós precisamos mergulhar nessa palavra. E ouvir essa palavra como os discípulos de Emaús ouviam o próprio Jesus Cristo, que quando no final da noite, ou como o pessoal diz hoje, no final do dia, né? Eles se sentam ali para conversar e para comer. Eles dizem assim, não nos ardia o coração enquanto a gente ouvia esse Jesus falando pelo caminho? É a mesma coisa hoje. É a mesma coisa. Porque quando você se debruça na frente desse livro aqui, você não está diante de um livro, você está diante de Deus, você está diante de Jesus, você está diante do Espírito Santo do nosso Senhor. Mas o texto diz uma outra coisa interessante. Ele diz que ele buscava, tinha o coração preparado para buscar essa lei do Senhor, porque ele queria fazer duas coisas, cumprir duas coisas. Está aí, os irmãos leram comigo agora há pouco. Quais são as duas coisas? Primeiro, para cumpri-la. Não é interessantíssimo isso? É o capítulo 7, versículo 10 ainda. Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensiná-la. A palavra cumprir aqui significa para executar, fazer, realizar, levar a cabo, como se fosse uma obrigação moral. Então eu não lia simplesmente porque era uma questão de que estava memorizando, era uma questão de envolvimento pessoal, emocional do seu coração, mas não só isso, não só era um envolvimento emocional que fazia ele chorar, levantar as mãos e dar glória a Deus e pular e saltar, e a gente tem muita igreja fazendo isso hoje, né? E toma emoção, mas não era uma questão só emocional. Ele mergulhava desse jeito, ele fincava o coração lá dentro desse jeito, porque ele queria cumpri-la. E não adianta a gente ler a palavra se a gente não quiser cumpri-la, executá-la, fazê-la ser do jeito que ela é na nossa vida. Em outras palavras, essa palavra precisava se tornar realidade na vida dele. Essa palavra precisava se tornar uma palavra viva. Ela precisava se transformar em carne e osso. Ela precisava, na verdade, ser transportada para o dia a dia. E é assim que a gente lê a Bíblia hoje, com essa predisposição, com esse propósito, com esse objetivo, ou não? Tem gente que muitas vezes vai falar, vou fazer a minha leitura de hoje que eu não fiz ainda. Fazer a minha leitura de hoje que eu não fiz ainda. Parece que é um negócio, um acordo, uma obrigação que tem com Deus ali. Se for dormir sem ler 2 ou 3 versículos, estou errado, estou pecando. Meu amigo, não é para ler só. Não é só para dizer que é bonito. É para cumprir. É para fazer. É para executar. É para colocar em prática. É para realizar. É para transformar isso em vida no dia a dia. Senão, não dá. Aí sim vem o segundo objetivo. Qual é o segundo objetivo que ele diz? O primeiro era para cumpri-la. E o segundo era para ensiná-la. Porque a gente só pode ensinar aquilo que a gente cumpre. Não dá para ensinar se a gente não cumpre. Não dá para ser, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. De jeito nenhum. Aqui, portanto, o ensinamento tinha um trinômio interessante, que era aprender, praticar e ensinar. Você entende? É assim que a gente precisa fazer. É assim que deve ser feito.
Primeiro a gente aprende. Segundo a gente pratica, cumpre. Aí em terceiro lugar a gente vai e tem possibilidade de ensinar. E ele dizia, ensinar em todo Israel. Mas sabe o que é mais bonito ainda? Quando a gente novamente vai mergulhando lá no original, cascavelhando a palavra, dissecando a palavra, amando essa palavra, a gente vai descobrir que essa palavra usada aqui, ensiná-la, é uma palavra que era usada para treinamento militar. Não é uma palavra qualquer. Não foi uma palavra qualquer que está escrita aqui. O que está escrito aqui, na verdade, é assim, olha, você vai aprender a palavra como se fosse um treinamento do exército. Porque os treinamentos do exército são feitos para ficar na prateleira, para entrar por aqui e sair por aqui na cabeça do soldado? Não. O soldado, ele treina para executar. É isso que aqui está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, fixe nessa palavra. Primeiro, memorize a palavra. Segundo, fixe nessa palavra. Terceiro, cumpra essa palavra. Em quarto lugar, ensine essa palavra como se fosse, na verdade, um treinamento do exército, que é uma coisa de vida ou morte para o outro. Para que esse outro possa aprender, possa entender verdadeiramente. E ensinar duas outras coisas. Ele tem um desdobramento aí. Ensinar os estatutos do Senhor, está escrito aí, e ensinar os juízos do Senhor. Ele faz uma distinção e também são duas palavras diferentes. Ele está dizendo assim, olha, quando eu for ensinar, eu vou ensinar os estatutos do Senhor, porque os estatutos se referem aos regulamentos, aos decretos. Se refere à expectativa que Deus tem a respeito do nosso comportamento. Isso é o estatuto do Senhor. Quando Deus apresenta um estatuto lá, um conjunto de leis, quando ele apresenta os 10 mandamentos, ele está dizendo assim, olha, a expectativa que eu tenho a teu respeito é essa aqui. Não furtarás, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Isso é a expectativa que Deus tem a respeito da gente. São os seus regulamentos, seus decretos, seus mandamentos. Mas ele diz, eu vou ensinar a expectativa, o que Deus espera de você, mas também eu vou ensinar, na verdade, as decisões judiciais, os juízos de Deus a esse respeito. Então, quando ele diz assim, olha, eu vou ensinar não somente o que Deus espera de você, a expectativa dele a seu respeito, mas vou ensinar os juízos, ele está dizendo assim, eu vou ensinar o que Deus espera e vou ensinar também a consequência das coisas se você não fizer o que Deus espera. Juízo aí é julgamento. Juízo aí é sentença de um juiz. Juízo aí são decisões legais. E a gente precisa estar de olho aberto nisso. Sabe por quê, meu irmão? Ouça bem o que o Novo Testamento vai dizer. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Você está ligado? A expectativa é essa. Mas a consequência é essa aqui. E eu vou ensinar os dois. O que Deus espera de você. E quais são as consequências, as decisões legais, se você não cumprir aquilo que Deus espera de você. É simples assim. Então não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Tem gente que acha que ninguém vai para o inferno. Vai, viu? Tem gente que nem mais acredita em inferno, né? Uhum. Existem consequências. E a gente não pode brincar com essas consequências. Porque elas existem. Seja lá qual for o inferno que você acredite, saiba de uma coisa, eu não quero ir para inferno nenhum. Eu não quero ir para inferno nenhum. Absolutamente nenhum. Assim, é que esse Esdras, ele não estava não apenas mentalmente preparado, porque ele tinha habilidade e conhecia a palavra de Deus,
mas ele estava também emocionalmente preparado, porque tinha um coração pronto para viver a palavra de Deus. Entende? Então, quando surge aquela oportunidade de volta, o rei Artaxerxes olha para Esdras e diz: você é quem vai comandar essa leva de pessoas que vão voltar para Jerusalém. Por quê? Porque Artaxerxes viu que Esdras estava preparado para isso. Mas a terceira coisa é que Esdras, ele tinha também o espírito preparado para mover Deus. Ele não só estava preparado mentalmente falando, ele não só estava preparado emocionalmente falando, mas ele estava preparado também espiritualmente falando. Abra sua Bíblia, você não devia nem ter fechado, né? Mas abra sua Bíblia no capítulo 8, versículo 3. Aí mesmo, Esdras, capítulo 8, versículo 3. Depois desse momento em que o rei fornece todas as coisas possíveis para, na verdade, levar o povo até Jerusalém, depois desse instante, Esdras fica em dúvida. E ele diz assim: puxa vida, eu vou pedir ao rei também que me mande um exército comigo, porque o caminho é perigoso, existem inimigos. Mas ele diz assim: não, mas eu disse a Deus, eu disse para o rei, que Deus tem a sua mão sobre nós. Capítulo 8, versículo 22. Diz assim: porque tive vergonha de pedir ao rei cavalheiros e exército para nos defender do inimigo pelo caminho, porquanto nós tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Então, se eu disse isso para o rei, como é que eu vou, na verdade, eu acredito em Deus ou não acredito? Então, se eu disse que Deus está com a mão sobre nós, eu não posso pedir exército ao rei. Mas que ele ficou com medo, ficou. Aí vem o versículo 23. Versículo 23 diz: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. E moveu-se pelas nossas orações. Vou dizer de novo: e Deus moveu-se pelas nossas orações. Esse versículo é um dos versículos mais lindos que existe na Bíblia. Maravilhoso. É como se fosse uma pepita de ouro que a gente, garimpando, encontra. É ter a certeza de que as nossas orações, elas podem mover a Deus. Elas podem fazer Deus se movimentar. Elas podem fazer Deus agir. Não porque Ele está obedecendo a um comando, a uma ordem nossa, porque nós somos nada para mandar em Deus. Mas porque pela graça dEle, pela misericórdia dEle, pelo amor dEle pela gente, Ele olha, tem compaixão de nós e se move em nossa direção. Aqui, a conexão de Esdras com Deus não é uma conexão intelectual de quem conhece a Deus. Não é. Aqui, a conexão nesse versículo não é uma conexão emocional com Deus, de quem ama a Deus. Aqui, Esdras tem uma conexão espiritual com Deus. Nós, o quê? Oramos. Nós jejuamos. É uma conexão espiritual que faz com que Deus se mova mediante esse ato de fé. Mediante esse ato de acreditar que não precisa de um exército, porque Deus vai nos acompanhar no caminho. É Ele que vai nos livrar. É Ele que vai nos dar a proteção que nós precisamos nesse instante. É Ele que vai dar a proteção que nós precisamos nesse instante. Meu querido irmão, estamos nós preparados espiritualmente para quando a oportunidade da manifestação
da graça de Deus em nossa vida aparecer por aquele breve momento, por aquele momento pequenino? Sim ou não? Ou nós estamos esquecendo de orar? Ou nós estamos esquecendo de jejuar? Ou nós estamos esquecendo de que precisamos muitas vezes nós precisamos privar o nosso corpo para alimentar a nossa alma. Jejum é isso, viu? É quando você priva o seu corpo de alguma coisa para você alimentar o seu espírito. Não faça só a primeira parte não, viu? Eu vou jejuar. Eu vou desistir da Coca-Cola durante uma semana. Grande leseira. Tudo bem que você diz assim, não, mas é o sacrifício de uma coisa que eu gosto demais. Eu diria quase assim, é o sacrifício de alguma coisa que você idolatra. É diferente. Mas o objetivo do jejum, na verdade, é privar o corpo para alimentar o espírito. Aí sim, você tem uma conexão espiritual. Este Esdras, portanto, ele estava mentalmente preparado, com a mente cheia da palavra de Deus. Ele estava emocionalmente preparado, porque tinha o seu coração fincado dentro dessa palavra. Ele estava preparado porque ele estava espiritualmente preparado, através de oração e jejum. E o exercício da sua fé naquele instante. Quero concluir dizendo assim, não adianta, voltando ao Sêneca, né? Não adianta estar preparado e não ter oportunidade. Assim como não adianta ter oportunidade e não estar preparado. As duas coisas, elas se complementam, elas se juntam, elas precisam uma da outra. Compete à graça de Deus nos abrir janelas de oportunidade. E compete a nós estarmos preparados para essas janelas de oportunidade. A vida é uma oportunidade. Talvez eu deva dizer para você assim, preste bem atenção nisso. A vida em si, ela é a grande oportunidade para nós nos prepararmos. A vida não só é a oportunidade ou uma oportunidade, ela é a grande oportunidade para a gente se preparar. Porque se nós chegarmos no final da vida despreparados, nós desperdiçamos a grande oportunidade que foi a vida. Entendeu? Se chegarmos ao fim da vida despreparados para o encontro com Deus, teremos desperdiçado a grande oportunidade que foi a vida. O melhor exemplo disso, meus queridos irmãos e amigos que me ouvem nessa manhã, são aqueles 2 ladrões que morrem ao lado de Jesus na cruz. Veja bem o que eu vou lhe dizer. Aqueles 2 homens tiveram uma oportunidade única e inimaginável. Se aqueles 2 homens morressem em qualquer outro lugar, em qualquer outra hora, sob qualquer outra circunstância, eles não teriam tido a excepcional, fantástica, extraordinária oportunidade de morrer junto de Jesus. Olha só, um deles chegou ali, presta atenção, mentalmente despreparado. O cara parece que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Parece que nunca tinha acompanhado Jesus em nada. Parece que nunca tinha nem ouvido falar de Jesus. Ou seja, não tinha nada na mente a respeito de Jesus. O cara chegou ali emocionalmente despreparado. Não teve nenhuma empatia
com a dor de Jesus, com a dor do outro. Nenhuma empatia. Egoisticamente só pensava nele. Ainda disse, se tu és o Filho de Deus, desce daí e desce a gente também. Empático ele, né? Só pensando no outro. Oh, maravilha. E o cara chegou ali completamente espiritualmente despreparado. Porque além de zombar, ele ainda desafia Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele chega diante da grande oportunidade da vida dele de se safar de uma coisa que ele não tinha como fugir de jeito nenhum. E está sem conhecimento, mentalmente despreparado, emocionalmente despreparado e espiritualmente despreparado. O outro não. O outro chega e diz, você não respeita nem o Filho de Deus, sabendo que nós estamos pagando pelos nossos pecados. O outro tem, ao dizer isso, ele diz assim, eu sei quem ele é. Eu tenho conhecimento de quem ele é. Eu me solidarizo com a dor dele, com o sofrimento dele. E ainda diz assim, a gente precisa respeitar. E fala a única coisa que ele podia falar. Senhor, lembre de mim quando você vier no seu reino. É um ato de fé. Porque sabia que Jesus voltaria um dia. Estava mentalmente preparado, emocionalmente preparado e espiritualmente preparado, apesar de ser um ladrão que não teve tempo de se arrepender dos seus pecados. Mas não teve tempo de refazer a sua vida, mas teve tempo de se arrepender dos seus pecados. Meu querido irmão que me ouve nessa manhã e amigo, minha pergunta é, você está preparado para o final da sua vida? Você está se preparando mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para o final da sua vida? Porque a minha vida e a sua vida, ela vai acabar. Isso é certo. Eu quero finalizar com o texto de Hebreus, capítulo 11, versículos 13 a 15, que diz assim, o autor da carta aos Hebreus falando sobre uma porção de gente que sacrificou a sua vida pelo Evangelho, ele diz assim que essas pessoas, elas confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E não há outra coisa, se a gente pensar bem, a não ser a gente dizer assim, olha, nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Somos ou não somos? Somos. Nós estamos andando aqui, nós somos caminhantes, como a Bíblia diz a respeito dos cristãos. E aí o autor dos Hebreus continua dizendo assim, porque os que dizem isto que são peregrinos estrangeiros, eles claramente mostram que buscam uma pátria, um lugar seguro. E se na verdade eles se lembrassem daquela de onde haviam saído, eles teriam a oportunidade de retornar. Como peregrinos e estrangeiros que vagamos aqui pela terra. Eu e você, nós temos a oportunidade de retornar à casa do Pai. E é por isso que Jesus diz, eu vou e vos prepararei lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você quer retornar? Você quer aproveitar a oportunidade que é a vida? Então entregue sua vida a Jesus hoje. Entregue sua vida a Jesus hoje. Diga a Ele assim, eu quero estar mentalmente preparado. Eu quero estar emocionalmente preparado. E eu quero estar espiritualmente preparado. Mas não brinque. Porque a vida pode acabar daqui a pouco. A gente precisa estar, portanto, preparados. No nome de Jesus. Amém e amém.